Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Assim como estão, quero convidá-los ao texto bíblico. Está inserido na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Eu quero ler 3 versículos, ou 4 versículos, a partir do versículo 19. Usando do contexto, para não me tornar redundante, vamos ler esses 4 versículos, de 19 a 21. 3 versículos, melhor dizendo. O 19 diz: estou lendo a Bíblia King James atualizada. Sendo assim, como por meio da desobediência de um homem, de só um homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queiram sentar-se, por gentileza. Enquanto, queridos, externo a minha gratidão a Deus pelo rico privilégio de poder estar participando deste culto convosco, oferecendo este culto de adoração a Deus. E para isto eu quero agradecer ao pastor Elvi, com a nossa querida irmã Denise. Estou muito alegre, pois eu conheci-os quando ainda estavam namorando. E eu fico feliz pelo que Deus tem feito. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Itamar, pastor Antônio, na vice-liderança deste ministério. E em nome deles, agradeço a todo o ministério, a igreja, que Deus recompense-os. Quero fazer menção de gratidão a Deus pela vida do pastor, que com muito carinho, João Paulo, me contactou, cuidou da minha vinda. Muito obrigado, pastor. Como também, eu não esperava, a primeira vez que estou aqui, encontrar tantos amigos. Isto para mim é muito gratificante, pastor Cleison. Como também aqueles que estão na nave da igreja. Gostaria de citar o nome de todos, mas se tornaria inviável, eu poderia esquecer de alguns. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de cada um e de todos. Alegria reencontrar a dupla de 5. Muito bom ouvi-los. E agradecendo a Deus pela vida do diácono Sérgio, com a irmã Leninha, com toda parte da sua família, sua genitora. Agradecendo ao Fagner, à Patrícia, que de bom grado me deram uma carona, e mais com a carona. Muito bom estar convosco. Queridos, como o culto tem um cunho evangelístico, eu gostaria de falar acerca do que Paulo escreveu acerca do poder e o reino do pecado e da morte e a graça de Deus. Quando nós observamos o contexto, os irmãos hão de convir que esta carta
ela tem um cunho voltado para a salvação, tendo em vista que esta carta é escrita aos cristãos judeus e prosélitos de Roma, provavelmente que se converteram no derramamento do Espírito no Pentecoste, e chegando em Roma, estabeleceu-se uma igreja cristã. Não era uma igreja como a nossa, que tinha plena liberdade de adoração, mas era uma igreja que não tinha esta liberdade. E com a conversão do apóstolo Paulo, de forma específica, se tornando apóstolo aos gentios. Então, os feitos do apóstolo Paulo tornou conhecido dos cristãos em Roma. Então, nasce no coração dos irmãos em Roma que Paulo os fizesse uma visita e pudessem ele ministrar, ensinar, exortar e pregar o evangelho em Roma. Porém, Paulo, no capítulo 15, versículo 23, ele diz que por muitos anos, desejou ir visitar os irmãos, mas por algum motivo houve impedimento. Então, anos após anos, gerou uma desconfiança dos irmãos, que Paulo não queria ir visitá-los. E havia uma pergunta que permeava os irmãos, porque eles nunca tinham sido exortados por Paulo, e como não tinha o que a gente tem hoje, a facilidade, as redes sociais, a internet, então era boca a boca, era in loco. Então, como Paulo não ia, então não havia outro na sua altura que pudesse transmitir e dar uma resposta que permeava os cristãos, que era: como um homem ou ser humano pode se chegar a Deus e ter comunhão com Ele? Então, quando Paulo, sabendo da impossibilidade de estar em Roma, ele escreve a carta, possivelmente, de Corinto. Então ele vai, com a ajuda do escrivão Tércio, escrever esta carta aos irmãos. Os destinatários eram os cristãos em Roma, mas era de caráter universal. Então é quando, no capítulo 1, ele exorta, ele diz que é conhecedor, sabedor do amor e da fé que os irmãos daquela igreja fizeram ser conhecida em todo o mundo. Porém, salvo engano, no versículo 14, ele vai dizer que reconhece que é um devedor, e pediu que os irmãos não ignorassem isto, o desejo que ele tinha de pregar o evangelho em Roma. Mas não podendo ir, ele escreve esta carta. E pasmem, segundo Martim Lutero, um dos estudiosos das cartas de Paulo, que tomou esta carta como base da reforma protestante, ele diz que só houvesse esta carta de todas as escritas do apóstolo Paulo, já era suficiente para o ser humano conhecer a salvação. Então, se os irmãos observarem, o apóstolo vai dissertar. Se nós lermos no contexto anterior, o versículo 14, Paulo vai destacar que a morte reinou de Adão até Moisés, ou seja, como
o pecado entrou por um só homem, e o pecado passou a todos, porque todos pecaram. A morte veio. Então, se nós analisarmos o contexto, me permita contextualizar a Bíblia com a história. Os irmãos hão de convir que Paulo faz menção de usar um contexto jurídico explícito na carta aos Romanos, para falar da salvação e da condenação, para falar da condenação e a absolvição, exaltando o poder do pecado e da morte e o poder da graça. Se nós analisarmos, veja que ele usa o primeiro e o último. Ele usa Adão e usa Jesus. Ele diz que por Adão o pecado entrou, e o pecado trouxe a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando nós analisamos a desobediência de Adão, os irmãos hão de convir que o pecado vem. O pecado, a desobediência, entra no coração do ser humano. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem, pela lógica da justiça, usando o que Paulo diz no contexto jurídico. Era para nós a história, a raça humana ser extinta, ser condenada logo ali, a condenação para a morte eterna, a separação definitiva de Deus com o ser humano. Por isso, tanto que Lúcifer e os anjos desobedeceram antes do homem, e o julgamento de Deus foi sem recurso, foi sem habeas-corpus, foi sem recorrer, e houve este erro. O homem comete o mesmo erro. Então o que Paulo diz é que nós merecíamos sermos extintos, perdemos o direito de vida eterna, e ali seríamos condenados. Mas vejam que quando Deus, o homem e Deus agora vem ao jardim, o homem confessa o seu erro, o seu pecado. O homem se tornou réu do pecado, réu de condenação. Porém, Deus era para desistir do ser humano, para condená-lo à morte eterna definitiva logo ali. Mas vem algo chamado graça. O pecado tirou o merecimento, os méritos do ser humano. A graça quer dizer favor imerecido, voltar o coração, compadecer da miserabilidade de outrem. Então a graça vem, e Deus não condena o ser humano à condenação que deu aos anjos, se bem que agora o pecado exigia, porque o homem cometeu o mesmo erro que os anjos caídos, e Deus os condenou, e o homem, Deus protela o julgamento. Diz a Bíblia que o ser humano é distinto da glória de Deus, é afastado da glória de Deus. Agora o ser humano vai perder o direito de vida eterna, e vai viver debaixo e dominado pelo pecado. Consequentemente, a morte veio. Quando nós saímos do capítulo 3, que foi a primeira audiência, onde o pecado pedia a nossa condenação, e Deus protelou. Vamos no capítulo 6 do Gênesis. A Bíblia diz que o pecado, dentro do contexto das entrelinhas, usando o contexto da pregação, vejam que há uma nova audiência. O pecado, diz a Bíblia, dominou. O pecado abundou e ludibriou a raça humana como um todo. Porque o capítulo 6, na sua epígrafe,
ele diz: degradação geral do gênero humano. Implica dizer que todos os seres humanos foram dominados pelo pecado. Então o pecado cheira mal as narinas de Deus. Quando Deus desce, Deus, num contexto da nossa linguagem, se decepciona, e ele diz: me arrependi de ter feito o ser humano que criei. Então, por conta do pecado, e o pecado trouxe a morte. Quando Paulo diz que a morte, no versículo 14 do capítulo 5, reinou com o pecado de Adão a Moisés, ele está falando de um período, o período da inocência e o período da lei. Aqui era o período da inocência. Ele diz que no período aqui o pecado não foi imputado a Adão, porque não havia lei. E se não tem lei, não há transgressão. Se não tem lei, não há pecado. Então este pecado predomina na inocência e faz Deus pedir que Deus desista do ser humano. Aí Deus diz: vou acabar com ele, vou desistir dele, vou tirar dele o meu espírito e tudo que eu criei. Quando o pecado e a morte já tinha vitória garantida pela deliberação, pelo que Deus sancionou, destruição cabal do gênero humano. Então diz a Bíblia que quando o pecado e a morte já parecia ter vitória, diz a Bíblia que Deus, como supremo juiz, usa um recurso, e o recurso é a graça, porque a Bíblia diz que quando ninguém merecia, Noé achou graça aos olhos de Deus. Aí o que é que Deus faz? A Bíblia diz que Deus resolveu preservar o ser humano sem abrir mão da justiça. O dilúvio vem, veja que o castigo vem, toda a terra é destruída pelo dilúvio. 7, 8 almas humanas preservadas pela graça, ou seja, e um casal de cada espécie de animais. Capítulo 7, o dilúvio predomina. Capítulo 8, lembrou Deus de Noé e de sua família, e o dos animais, e os tirou da arca. Quando Deus os tira da arca, pede para que eles recomecem, e há uma aliança de fidelidade, a aliança do governo humano. Agora o pecado tinha a chance de ser superado, mas a geração de Noé é ludibriada pelo pecado. O capítulo 11 mostra a desobediência da geração de Noé. Então o pecado vem com a morte e traz a morte, e a geração de Noé desobedece a Deus. O pecado predomina e Deus não é mais adorado. Não havia lugar geográfico de adoração. Você vê que no capítulo 3, no capítulo 2 do Gênesis, havia uma igreja onde Deus todos os dias descia para ser adorado. O pecado vem e destrói por meio de Adão. Agora vem o Gênesis, e agora o Espírito é tirado. Vem o capítulo 11, o único meio de adorar era a geração de Noé, mas o pecado vem e ludibria a geração de Noé. Então a Bíblia é clara. Vem o capítulo 12, olha o que é que a graça faz. Capítulo 11, há um período de anos longo, aonde toda a raça humana, todas as famílias da terra foram ludibriadas pelo pecado. Capítulo 12, aí vem Deus para recuperar todas as famílias e trazê-las à adoração de novo. Vai colocar em evidência um projeto espiritual chamado Israel. Veja que o capítulo 12, do meio do pecado, do meio da desobediência, Deus levanta um homem chamado Abraão, e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, tu vai para uma terra que eu vou te mostrar.
A essência está no versículo 3 do capítulo 12. Por meio de você, eu vou trazer de volta todas as famílias da terra. Abraão acredita. Qual era o projeto espiritual? Israel. Vem Isaac. A Bíblia diz que por meio de Jacó, Israel começa a crescer. Deus tira Israel do Egito, no livro do Êxodo, já da escravidão para a liberdade. Chega na planície do Monte Sinai, depois de 3 meses de caminhada. Aí Deus vai fazer uma aliança com Israel, uma aliança de fidelidade, por meio de Moisés. É aqui que Paulo diz: até Moisés era a inocência, porque não havia lei. Até Moisés era o período de Adão. Agora Deus chama Moisés, e por meio dele vai instituir uma aliança com Israel. E por meio de Israel era o único canal espiritual para Deus voltar a descer na terra. Então diz a Bíblia que por meio de Israel a aliança é feita de fidelidade. Mas como o pecado abundava e nenhum homem, nenhum ser humano tinha comportamento de justificar-se diante de Deus, então Deus usa o sangue de animais. Porém, os animais tinham que ser puros, tinha que ser limpo, os animais tinham que ser imaculados, e o sangue daqueles animais ia justificar Israel diante de Deus. Então Israel concorda. Quando Israel concorda, vem o capítulo 25, vem o capítulo 24, fala da aliança. Quando a aliança é fechada, aí vem o capítulo 25 do Êxodo. Aí Deus de novo vai fazer, vai criar um lugar na terra, geograficamente falando, para descer entre os seres humanos e ser adorado. Aí vem o tabernáculo. Vejam que o tabernáculo foi Deus que instituiu por meio de Moisés e dos seus assessores todos os elementos, toda a liturgia, toda a cor do tecido, a metragem, a largura, a altura. Foi Deus que disse como queria. Até a liturgia, pátio, lugar santo e santo dos santos. Ou seja, seria o único lugar na terra para Deus descer, e por meio do sangue do novilho o pecado ia ser deixado de lado. Por isso que Paulo diz que a lei veio para que ressaltar o pecado, para Israel saber o que era certo e o que era errado. Então está instituído. Agora vem Deus, uma vez por ano, pede a Moisés que reunisse o povo para adoração. Uma vez por ano o povo era perdoado. Uma vez por ano Deus redimia Israel, ou seja, tirava-lhe a sua culpa e descia na terra por meio da sua glória. Mas para isso ele diz a Moisés: institui sacerdotes, institui homens santos para sacrificar, e eu aceitar o sacrifício. Aí quando o povo trazia os animais sem defeitos, o sangue tinha que ser derramado, imolado. Então, primeira peça no tabernáculo, dentro do pátio, era o altar do holocausto, aonde estes animais eram imolados, o sangue era derramado. O sangue, depois de derramado, justificava Israel, e a carne era queimada. Quando o sacerdote terminava a primeira fase, era um dia de culto, de adoração. Então era o único dia que a glória descia para Israel. Veja que no Gênesis, antes do pecado, todos os dias Deus descia ao entardecer. Agora, de forma coletiva, era uma vez do ano. Então os sacerdotes apresentavam o sangue, e dali se juntavam, e havia um sorteio. Um sacerdote era sorteado
para queimar o incenso. O que era o incenso? Capítulo 34 do Êxodo. Disse Deus a Moisés: eu vou descer, prepara um perfume aromático para mim. O perfume que for feito para mim, o ser humano não pode usar no seu corpo. Aí Deus dá a composição. Tu usa o estoraque, o gálbano, a ônica e o incenso. Esses 4 componentes vão formar o incenso puro. Ou seja, depois que eles se lavavam, um sacerdote ou outro era sorteado, pegava o incensário com essa composição e entrava no lugar santo. O interessante é que tinha sacerdote, tinha obreiro que ministrava a vida toda, mas nunca foi sorteado para entrar no lugar santo. Quando o sorteado entrava no lugar santo, ele já entrava com o incensário na mão, e no lugar santo tinha a mesa dos pães, tudo com as suas características, o candelabro e o altar de queimar incenso, e depois vinha o véu, e depois do véu o santo dos santos, o único lugar na terra onde a glória de Deus ia voltar de novo. Então imagina, quando ele entrava com o incensário, o véu ainda estava fechado, ele pegava o incensário, colocava em cima do fogo, no altar do incenso. Aí o fogo ia aquecendo a composição, e a resina ia se dissolvendo, e a fragrância ia se exalando. Eu fiz um curso de arqueologia no Egito, e o que achei interessante é que eu visitei o complexo das montanhas de Golã, e lá foi aonde foi descoberto na década de 40 um recipiente, e os arqueólogos compararam como igual o que era usado no tabernáculo. E pasmem, pensem, o sangue era derramado lá fora, os animais eram imolados, e tudo isso trazia inseto, trazia varinjeira. Quer ver uma coisa? Derrame sangue, corte a carne, não demora muito, as moscas chegam, os insetos vêm, atraído pelo mau cheiro do sangue e da carne cortada. Então havia impureza, e o que era que esse incenso fazia? Quando o ar, a fragrância começava a se exalar, a 3 quilômetros do tabernáculo, aonde esse cheiro chegava, os insetos morriam, impactados pelo cheiro do incenso. O incenso saía na horizontal e pegava vertical. A Bíblia diz que o lugar santo ia se enchendo de fumaça, a composição se derretendo, e a fragrância subia para cima, rompia a atmosfera. E a Bíblia diz que quando Deus sentia o cheiro, era cheiro suave, representando a oração de Israel. Quando ele sentia o cheiro do incenso, ele descia com a sua glória, o véu se abria, e um homem entrava e adorava. A glória de Deus desceu na terra de novo. Agora Deus tem um lugar na terra para ser adorado, o tabernáculo. Mas só um povo poderia o adorar, só Israel poderia o adorar. Aí vem o templo, e o templo foi construído com glamour, ouro. O tabernáculo era simples, era de lona, era de tecido, tinha couro de animais. Mas o templo não. O templo atraía, tinha ouro, prata, tudo dentro do glamour. Aí veio a facilidade, a liturgia era a mesma, mas o glamour era demais. Aí Israel começou a adorar mais o glamour do que a Deus. Aí o pecado vem. A lei que Deus deu a Israel era para ele abster-se do pecado. Mas Paulo diz que a lei adoeceu, enfermou. O sangue de novilho não foi capaz
de guardar Israel do ímpeto do pecado e da morte. Eles reinam e afasta Israel de Deus. Veja que o poder e o reino do pecado e da morte era tão forte para afastar o ser humano de Deus, que de novo o único lugar que Deus descia era em Jerusalém, no templo ou no tabernáculo. E por conta do pecado, pelo poder do pecado, o templo foi destruído, tornou-se em cinzas. A presença de Deus é tirada. E Israel não se relaciona mais com Deus. Não havia mais adoração sincera. Israel quebrou a aliança. Adão quebrou a aliança. O pecado fez ele quebrar. A geração de Noé, o pecado quebrou a aliança entre ele e Deus. O pecado fez Israel quebrar a aliança com Deus. O único projeto de resgatar o ser humano. 70 anos se passam sem adoração, sem louvor, sem culto. Setenta anos depois, Deus vai buscar Israel, só os cacos, e traz de volta para Jerusalém. Usando o profeta Ageu, ele diz: recomeça, eu não vou desistir. E eu prometo a vocês que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Israel recomeça, mas o pecado não deixa ele se desenvolver. Veja que depois do recomeço, há reclamações de Deus. O último profeta do Velho Testamento, Malaquias, ele diz o que estava acontecendo. Aleluia. Israel estava tão insensível que aquela aliança que exigia animais puros, eles não traziam mais. Eles cobravam bênção de Deus sem fazer a sua parte. Aí Deus usa a boca de Malaquias para dizer: vocês dizem e estão reclamando que eu esqueci vocês, mas vocês dizem e sabem que o Pai merece respeito e o Senhor merece honra. Se eu sou Pai, disse Deus, onde está o meu respeito? Se eu sou Senhor, onde está a minha honra? Aí ele diz: os animais que vocês estão me oferecendo estão cheios de bichos. Vocês estão trazendo animais cegos, com defeito, para oferecer a mim. Veja que a insensibilidade estava tamanha que Deus resolveu se calar. Deus disse: o pecado exige condenação, exige uma nova audiência para a condenação definitiva da raça humana. Você vai ver que Deus diz: não vou mais falar com Israel, não vou mais dar visão, não vou mais mandar profeta, não vou usar Urim nem Tumim na revelação. Deus se afasta de Israel, e o pecado e a morte reina de Adão até Moisés. A inocência e a lei, a morte reina e ninguém a vence. O período intestamentário vem. Eu quero acreditar, como teólogo, numa visão minha, que foi este período do silêncio, que houve um julgamento definitivo, condenação ou absolvição. É o que João conta na revelação do Apocalipse. Veja que no capítulo 4, ele diz que viu um trono armado e a glória do que estava sentado sobre ele.
Mas no capítulo 5, ele fala de uma sentença condenatória. Ele diz que na mão direita do Supremo Juiz estava uma escrita tão forte, que ela tinha escrita por dentro e por fora, selada com 7 selos. Quero acreditar como no desenrolar era o castigo, a sentença por conta do pecado, era a nossa condenação. Se você ler a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz aos gentios, como nós, que nós já estávamos condenados, vivendo no mundo pelas nossas concupiscências, sem Deus, vivendo pelo pecado, morto, sem Deus, sem paz, sem aliança com Israel. Veja que Paulo diz que nós já estávamos condenados. E o interessante é que quando no capítulo 5 a morte e o pecado exige a nossa condenação, você vai perceber que João diz que Deus ainda investe em nos absorver, porque João diz que Deus grita: procure um promotor, procure um advogado, procure um homem que possa aceitar a causa deles, que fique entre mim e eles, e possam julgar e possam defendê-lo. Procure um advogado. E houve uma procura para que nós não fôssemos condenados à morte eterna como os anjos. Aí vem a resposta. O anjo chega e diz: ninguém, Senhor, procuramos no céu, na terra e debaixo da terra, e ninguém foi achado digno. Ou seja, ninguém quis assumir a culpa deles, ninguém quis aceitar a causa deles. Veja que o nosso pecado, a nossa culpa era tão grande que chegou à última instância, o Supremo Juiz, e ninguém, nenhum advogado quis aceitar a nossa causa. Então João disse: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de tomar o livro, de desatar o livro e de o ler. João chora porque a condenação já estava estabelecida. O pecado e a morte. Aí o anjo disse João disse: até aqui ninguém, disse o anjo João. O anjo disse a João: até aqui ninguém foi achado digno. O pecado e a morte venceu a todos. Me permita contextualizar a história. Eu fiz um estudo. A morte e o seu poder e o seu reino. Se nós, por conta do pecado, se qualquer um de nós morrermos aqui agora, a morte matou. Daqui 1 hora, vem as fases da decomposição, chamada autólise. A primeira fase da decomposição, ela tem 3 fases. Depois de 1 hora o cadáver, a primeira fase é parar a corrente sanguínea. É o que a decomposição faz. Segunda fase, esfriar o corpo. Por isso que um cadáver fica frio, porque o sangue parou de correr. E a terceira fase é a palidez. O corpo vai ficar pálido. Ela tem de 1 a 12 horas para terminar essa fase. Quando ela termina, vem a segunda fase, a decomposição, a putrefação. E a putrefação, ela vai autodestruir o tecido do corpo do cadáver. Ela tem de 12 a 24 horas para apodrecer o corpo. Quando ela termina com 24 horas, vem a colonização.
A colonização é a chegada dos insetos, das lavras, que vão se alimentar do cadáver, tornando ele pó de novo. Quando Paulo diz que a morte reinou de Adão até Moisés, é porque ninguém venceu ela. Porque ele diz que a morte entrou por um homem e passou a todos. Ele diz por Adão. Deixe-me recapitular para você entender o que foi feito por nós. O pecado veio por Adão, e pelo pecado a morte, e abundou. Abundou por quê? Porque a Bíblia diz que Adão gerou a Sete, e o pecado passou com a morte a Sete. Sete gerou a Enos. Enos voltou a cultuar, invocar o nome de Deus, mas o ímpeto do pecado e da morte venceu a geração de Enos. Enos gerou a Cainã, Cainã Malalael, Malalael a Jared, e Jared a Enoque. Enoque não pecou e disse: vou resistir. Aí Deus disse: já que você está resistindo, eu não vou deixar você ver a morte. Eu vou mostrar para a geração futura o que eu sou capaz de fazer. E ele tira Enoque vivo da terra, e a morte não pôde com ele. Mas ele, antes de ser arrebatado, gerou Metusalém. Metusalém viveu 969 anos, mas foi vencido pelo pecado e a morte. Metusalém gera Lameque, Lameque gera Noé, e aí Noé gera Sem, Caim a Jafé. Aí o pecado abunda a ponto de Deus destruir a terra, e pela graça só 8 almas são salvas. Passa o dilúvio, era a hora do recomeço. Aí Deus pega Sem, mas o pecado vence Sem gera Arfajade, o pecado vence Arfajade. Arfajade gera Elar, Elar gera Eber, Eber gera Reu, Reu gera Pelug, Pelug gera Naó, Naó gera Terá, e Terá gera Abraão. Aí Deus busca Abraão, é meu amigo, é o pai da fé, mas o pecado e a morte vence a Abraão. Abraão gera Isaac, mas é vencido. Isaac gera Jacó, e o pecado vence. Jacó gera 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Asser, Naftali, Isacar, José e a Benjamim. O pecado e a morte vence um por um. Mas Deus pega Judá, Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Arão, Arão Aminadab, Aminadab a Nação, Nação a Salmão, Salmão gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Aí Deus diz: achei um que vai cumprir o desejo do meu coração. Achei. Mas o pecado e a morte vence Davi. Davi gera Salomão, o pecado vence. Salomão gera Roboão, Roboão gera Abias, Abias gera Asa, Asa gera Jeosafá, Jeosafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia gera Jotão, Jotão gera Cais, e Acais é Ezequias, Ezequias gera Manassés, Manassés gera Amon, Amon gera Josia, e Josia Jeconia. O pecado arrebenta e a morte vem, e o templo é destruído, e eles são levados a geração para o cativeiro. 70 anos se passam, aí vem Mateus com o Novo Testamento, dizendo: depois do cativeiro, Deus não desistiu. Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim a Azó, Azó a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gera Eliasar, Eliasar a Matã, Matã gera Jacó, e Jacó gera José, que foi marido de Maria. Até aqui ninguém foi achado digno. Até aqui a morte reina. Aí o pecado e a morte chega e diz: não tem mais jeito. Ninguém, não tem mais apelação, não tem direito a habeas corpus. Quando a morte e o pecado pensou que Deus tinha desistido de nós, aí a Bíblia diz que no ventre de Maria a graça vem.
a graça vem. Olha que coisa linda, gente. Com base em Filipenses capítulo 2. Eu sei que eu não estou falando para uma igreja instruída. Ninguém foi achado digno. Quando ninguém foi achado digno, eu quero acreditar que a graça, a sabedoria, o princípio, a voz brada no trono, não foi achado advogado que quisesse assumir a nossa causa, aceitar a nossa causa. Aí a voz diz: eu vou, Pai, eu vou assumir a culpa deles. Eu vou me colocar entre o Senhor e eles. Mas eles são meus, porque eles foram feitos para mim, Pai. E sem mim nada do que foi feito se fez. Eu vou descer, Pai, vou me humilhar, vou me tornar um deles. Vou sentir o que eles sentem, vou ser tentado como eles foram, Pai. Mas vai ter adoração de novo, Pai. Quem faria isso? Olha onde ele estava. Mas você é a sabedoria, você é o verbo, você é o princípio de tudo. É muita humilhação, você é glorioso. Ele disse: eu vou despir-me da minha glória, Pai. Eu vou abrir mão de tudo isso, Pai, por amor a eles. Eu vou aceitar a causa deles, Pai. A Bíblia diz que Deus nos amou de uma tal maneira. Essa tal supera todo tipo de amor, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele vem. E Gálatas, Paulo diz: cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam condenados pela lei. Ele vem e pelo ventre de Maria se torna ser humano. 40 dias de nascido. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. 40 dias de nascido, para cumprir a promessia da segunda casa, da glória. Ele é levado ao templo por Maria, mas Israel, os sacerdotes, os religiosos não aceitaram. Veja que a Bíblia diz que um velhinho que ansiava a salvação de Israel, naquele dia, impelido pelo Espírito Santo, vai ao culto no templo. E quando ele viu o menino no templo, nos braços de Maria, não se controlou. O Espírito Santo disse a ele. Ele correu, levantou o menino nos braços e começou a gritar: Senhor, agora eu posso morrer, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a glória de Israel e uma luz para os gentios. Com 12 anos, ele volta ao templo, mas Israel não aceita. Com 29 anos, ele vai pregar a restauração de Israel. Começa a pregar e Israel não aceita, a ponto de quando Israel não aceita, capítulo 11 aos Romanos, aí Paulo diz aos gentios de Roma, na mesma carta, ele diz: vocês estão pensando que Deus esqueceu a Israel? De modo nenhum. Israel não tem desculpa. Ele ouviu, mas não deu ouvido.
porque o crer vem pelo ouvir. Quando Israel rejeita, aí Paulo diz que Deus resolveu colocar a gente gentil no lugar de Israel. Veja que no capítulo 11, versículo 25, Paulo diz que Deus endureceu o coração de Israel para nós gentios entrarmos, e até que o arrebatamento não venha, a vez de adorar, de glorificar, de pegar fogo, é nossa, é nossa, é nossa. Mas para isso, pastor Antônio e pastor Itamar tinha que absolver o gentio, tinha que vencer o pecado para a gente entrar. Aí Israel condena, os judeus condenam Jesus como pecador. Por quê? Porque ele resolveu assumir a nossa culpa. Isaías diz que toda a nossa mazela, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, o castigo que ia nos absolver, estava sobre ele. Os judeus precisavam encontrar uma forma de condená-lo para morrer com a cruz, porque a cruz era um elemento crucial para escravos, ladrões, insurgentes. E para ele morrer de cruz e ter pena de morte, só Pilatos tinha este poder. Então eles vão procurar culpa em Jesus e não acham, levam falsas testemunhas a Pilatos. Pilatos não aceita. Aí eles dizem: se você não a condená-lo, você é inimigo de César, faça uma investigação na vida dele. Aí Lucas diz que Pilatos fez uma investigação e traz o resultado em um único versículo. Pilatos repete por 3 vezes: nem um crime eu achei nele, ele não tem crime. Mas disseram: se ele não for condenado, se torna inimigo de César. E condenou Pilatos, lavou as mãos, e quem deveria ir para a cruz era eu e você. Ele era inocente, mas ele aceitou a nossa causa quando ninguém quis aceitar. A ira de Deus era sobre nós. Ele ficou entre nós e Deus. Ele assumiu a nossa culpa. A Bíblia diz que condenado vai cumprir a sentença da condenação. Chicotes. Alguns escritores, como Pierre Barbet, um escritor francês, ele fala da crucificação. Ele diz que o chicote, que no original é chamado fragum, ele tinha o cabo curto e tinha grandes, compridas tiras, mais baixinhas, de couro cru. E na extremidade das tiras de couro cru tinha rodelas de jumbos e ossos de carneiro. Eram 39 chicotadas no condenado. E qual era a dor? As tiras de couro, quando batia no corpo, inchava. E o chumbo e os ossos contundia, causava dores. Com 39 chicotadas, o corpo já estava inchado e dolorido. Foi o que fizeram com ele. Agora vem a cruz. O escritor diz que a cruz tinha 2 partes. A que era vertical, que era já colocada no lugar da crucificação, e a horizontal, transversal, que é conhecida como patíbulo.
E o que era que eles faziam? Pegava o patíbulo no senso comum, numa condenação comum, e amarrava nas mãos do condenado. Amarrava de um lado e do outro. E esta parte ficava no lombo ou na nuca. Por que eles amarravam? Porque eles diziam, já que ele foi condenado à morte, se torna perigoso. Então o condenado saía pela rua exposto, com os braços abertos. E pasmem, o escritor diz que só essa parte pesava 50 quilos. E a cruz inteira pesava mais de 100 quilos. E nós aprendemos que Jesus não carregou só o patíbulo, colocaram a cruz inteira nas costas dele. Depois de ser dilacerado pelo chicote, agora ele vai ser zoado, zombado, escarnecido pelas ruas. Eu fiz essa avenida, eu andei cada passo e as lágrimas caíam. Porque quando você está lá e logo, vem a memória. Ruas estreitas, e as pessoas zombando dele. O joelho tremendo, o corpo já inchado, dolorido. E a culpa era minha. A culpa era sua. Aí o escritor diz: será que isso não comove o teu coração? Chega no lugar da condenação, da crucificação. 9 horas da manhã está ele crucificado, aguentando o desabafo. Alguém chegava no pé da cruz e dizia: tu não é o Cristo, desce daí. Tu salvou muita gente, salva tu mesmo. E Isaías diz que ele não abria a boca. Meio-dia, a ira de Deus vem para absolver o pecador. O julgamento estava pausado, a condenação ainda estava na mão do juiz. Meio-dia, a ciência diz que neste horário o sol atinge 2 milhões de graus Celsius. Mas meio-dia o sol perdeu o brilho. A glória do sol foi ofuscada. E houve escuridão por causa de você. Diga para quem está ao seu lado, se você puder. Diga para ele, diga para ela: eu não sabia. Diga: eu não sabia que tu era tão importante assim. Diga: a partir de hoje eu vou pensar 10 vezes antes de falar mal de você, porque eu sei agora que você é mais que importante. O Espírito Santo está me fazendo dizer que hoje é uma noite de restauração. Hoje é uma noite de restauração. Hoje é uma noite de restauração. Esta é uma noite de quebrantamento na sua presença. A escuridão vem, a ira de Deus vem, o cálice da ira de Deus desce sobre ele. O ápice dos pecados, toda a nossa mazela, toda a culpa humana é colocada sobre ele. Quando o pecado, toda a culpa é sobre ele, aí Deus se afasta dele pela primeira vez.
e única. O Espírito Santo sai e deixa ele pendurado só na cruz. Daí para frente é só ele. Podia desistir. A dor foi tamanha. Não dos cravos, simplesmente, mas a dor da separação do Pai. Ele grita no meio da escuridão: Deus meu, por que me desamparaste? Se nós pudéssemos ouvir, Deus tinha dito: é que lá no Lindóia vai surgir uma geração de adoradores. E para ela surgir, precisa ir até o fim. 3 horas da tarde, a Bíblia diz que vem a decepção na ótica humana. Como todos que eu citei, ele morre na cruz. A morte mata ele na cruz. 3 horas da tarde. Lembra o que eu disse? Que depois de 1 hora vem o processo da decomposição. E ela tem de 1 a 12 horas. E diz os escritores que no caso de Jesus, ela não ia precisar na primeira fase de 12 horas, porque o corpo dele estava dilacerado. No máximo 5 a 7 horas ele já ia começar a apodrecer. 4 horas da tarde ele está pendurado na cruz, ninguém tira o seu corpo. 2 horas se passam e ninguém tira o seu corpo. 3 horas, 6 horas da noite, ele já estava sepultado, porque José de Arimateia e Nicodemos o sepultou. Mas o que preocupou a morte é que já estava com 3 horas e o corpo dele não estava frio e não tinha ficado pálido. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados ficaram na cruz. Os nossos pecados ficaram no madeiro. Ele entra sem pecado. A morte espera 12 horas, 3 horas da tarde do outro dia, 24 horas. Ele ainda estava sem estar frio, sem estar pálido, o corpo do mesmo jeito. Aí a morte chama a decomposição. Decomposição, o que é que está acontecendo? Venha cá. A decomposição grita: eu não posso entrar. Mas até aqui não era problema. A decomposição diz: mas agora é. Mas o que é que está acontecendo? Eu só posso entrar se tiver pecado, e ele não tem. Ele é puro, ele é santo. Eu não posso. Chama o pecado, pergunte a ele. Como a decomposição não entra, não venha putrefação. Vai para 3 horas da manhã do terceiro dia. 36 horas. 3 horas da manhã. A morte grita pelo pecado: pecado, vem aqui. A decomposição diz que a culpa é sua. O pecado diz: eu não posso entrar. No túmulo dele eu não posso. Aí a decomposição diz: o que é que está acontecendo? Por que você não entra? Hebreus 4:15. O pecado grita: em tudo eu o tentei, mas em nada ele pecou. Ele é santo, ele é puro. Ele me venceu, ele me venceu, ele me venceu. Aonde? Diga comigo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem é que vai chegando 4 horas da manhã, 5, de madrugada ainda cedo, impactada? Porque quando a morte e o pecado se renderam a Cristo, Deus manda um anjo tirar a pedra.
e ele ressuscita. Aí quando ele vence a morte, o reino da morte, a Bíblia diz que todos que morriam descia para o seio da terra. Agora não. Quando a morte se rende e o pecado, ele desce à mais baixa profundeza da terra. Prega para a geração a que o pecado não foi imputado. E agora toma a chave da morte, toma a chave do inferno e diz: o reino agora é meu. E pega o cativeiro e diz: agora quem está em mim não desce mais. É para cima, é para cima, é para cima, é para cima. Aí Maria Madalena vem com um frasco de bálsamo, um vaso, para embalsamar o resto mortais. Quando entra, não tem ninguém. Começam a chorar. O anjo vem: mulheres, por que estão chorando? Roubaram o corpo do meu Senhor. Não, roubaram não. A gente não sabe nem onde puseram. O anjo diz: lembra que ele disse a vocês que ia morrer, mas no terceiro dia voltaria. Então ele não está mais aqui. Ele está vivo, já ressuscitou. Ele está vivo, ele está vivo. Ei, olha para quem está ao teu lado e diz: ei, é noite de adoração. Diga para ele: levanta a cabeça, porque ele está vivo, e está vivo para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Ressuscita e volta para o Pai vencedor. Capítulo 5 do Apocalipse. João chorava muito. Agora olha o que Davi profetizou: levantai a cabeça, portais da eternidade. Por que Davi diz isso? Ele está falando de um portal, ou de portões. Muitas vezes ele entrou em Jerusalém pelos portões, com os despojos de vitória. E ele sabia que por mais que o portão de uma cidade fosse enorme, não cabia a glória de um rei vencedor. Agora Jesus vai voltar, e a profecia diz: levantai as vossas cabeças, portais eternos. Para quê? Para entrar o rei da glória. Ele está voltando, glorioso, vencedor. Ele venceu. Quem é este? O rei da glória é o Senhor, poderoso na guerra, poderoso na batalha. Ele venceu. Ele entra. Quando ele entra, aí o anjo fica tão alegre que começa a gritar: João, para de chorar. Precisa chorar, mas não. João diz, levantou a cabeça e viu entrando um. Aí o anjo gritou: ei João, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. Ele é digno de tomar o livro, de desatar o livro e de o ler. João diz que quando olha para o trono, ele vai, pega o livro da mão do Supremo Juiz. Quando ele pega o livro, o céu é impactado em adoração. Os 4 seres viventes que só adoravam o Pai, só serviam o Pai. Os 24 anciões que só serviam o Pai, bota o joelho nos pés do Cordeiro e começa a adorar e a dizer: digno tu és de tomar o livro, de desatar e de o ler, porque tu foi morto, mas está vivo, e com teu sangue comprasse para Deus o povo, língua, tribo, raça e nação. Ou seja, o pobre, o rico, o negro, o branco, e os fizesse sacerdote, adoradores, 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 adoradores. Não vai ter mais véu, não vai ter mais véu, não vai ter mais véu. Olha para quem está ao teu lado, diga: não tem mais véu, não tem mais sangue de novilho. Senta à direita de Deus e diz: Pai, eu prometi à minha igreja
que ia te pedir. Pois não, filho, pode pedir. Você lembra que no capítulo 6 do Gênesis, o Espírito Santo foi tirado de nós? Em todo o Velho Testamento, ele vinha e voltava. Aí Jesus disse: derrama sobre a minha igreja o teu Espírito, e para ficar com eles para sempre. Aí Paulo diz aos coríntios gentios: vocês pensam que Deus habita em templo feito por mãos humanas? Não sabem vós que o Espírito Santo de Deus habita em vós, e que o vosso corpo é morada e templo do Espírito Santo? E naquele dia todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente e todos foram cheios. No Antigo Testamento você vê quem era, não era todos, mas todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito é o mesmo que está aqui hoje, é o mesmo. Aí Paulo, na continuidade, capítulo 8, olha o que é que ele diz: portanto, agora, irmãos de Roma e universal, e todos nós, portanto agora, nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Eu estou livre, eu estou livre e posso adorar. Para quem está em Cristo, o julgamento foi protelado, mas o juízo final vai vir, e vai vir sem misericórdia. Mas quem estiver em Cristo Jesus, aí Paulo diz que nós somos tão protegidos, que ele diz: quem intentará, veja que ele está falando do julgamento, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Você já entendeu isso aqui? Quem intentará acusação? Quem vai nos acusar? Quem nos separará deste amor? Aí ele cita um monte de testemunha. A fome, não nem ela. A morte, a altura, a profundeza. Nada nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fique de pé por bondade. Eu queria pedir, por favor, se você puder e quiser, eu tenho andado o mundo todo. Eu prego nos maiores congressos, nas maiores convenções. Todo mês eu viajo para pregar fora do Brasil, Europa, América. E eu ouço, às vezes, de pessoas: Geno, tu não precisa mais suar para pregar, porque tu já chegou no topo. Tu não precisa provar nada para ninguém. Então para que suar? Prega coach, motivação, é bonito, é bom. Prega psicologia, Pedro, porque pregando isso tu não vai suar. Para de correr, de pular. Eu digo: não posso. A minha identidade é pentecostal. Continua pregando o teu coach, eu vou continuar pregando a cruz e o Pentecoste.
Eu vou continuar correndo, pulando, falando línguas estranhas. Cadê a geração que vem comigo? Cadê a geração que ainda faz barulho? Muitos lugares, igrejas pentecostais já estão sendo proibidas de falar em línguas estranhas. Pós-pandemia, andam dizendo que línguas estranhas estão escandalizando, mas nunca foi assim. Então pedem para pregar devagar, para evitar línguas estranhas. Mas no ministério Hebron, junto com outros, ainda fala, não fala? Aqui ainda pode profetizar, não pode? Aqui ainda tem variedade de língua, não tem? Se tem, deixa eu ouvir o barulho dos pentecostais. Se tem, faz barulho para eu ouvir. Se tem, recebe a glória de Deus. Se você puder, se você quiser, eu sempre termino pregando com a igreja. Tem uma pessoa íntima perto de você ou do mesmo sexo? Se você puder, vira para ela aí. Me ajuda aqui, João Paulo. Pastor, vira para ele assim. Olha para ele como eu estou olhando para o pastor aqui. Eu sou assembleano, até o tutano. Não é inovação. Olhando para ele, olhando para ela, diga: não estou nem aí. Nem me fale como você chegou. Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair pegando fogo, porque eu sei que o Espírito está dentro de mim, e eu sou um adorador. Diga: me faz um favor, se a partir de hoje tu encontrar alguém que pensou que eu estava frio, que eu não falava mais línguas estranhas, dá um recado a ele. Diga a ele que vai ter que me engolir, vai ter que ouvir os meus glórias, que eu vou sair daqui pegando fogo e adorando mais. Abraça ele. Custou caro, custou caro. Deixa eu ouvir o barulho. Recebe batismo aí, recebe renovo aí. Quem tem línguas estranhas fala, quem não tem recebe agora, recebe agora. Cadê a primeira alma para Jesus? Talvez você chegou aqui e está afastado. Talvez você chegou aqui sem conhecer Jesus. A hora é agora. O juízo foi protelado, mas virá o dia do juízo final. E quem não estiver em Cristo não tem mais misericórdia. A primeira vida, cadê você? Venha. A primeira vida para Jesus, cadê você? Venha, venha filho, venha filha. Minhas lamparinas estão acesas. Enquanto a igreja adora, cadê as almas? Venha. Foi muito alto o preço que Ele pagou por você. Só estou aproveita enquanto a graça, barulho dos seus aproveita passos, a porta aberta pela graça. Em direção à porta. Vai chegar a hora que a graça é só bater que eu vou abrir pra você entrar. Adora! É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Venha! Minhas lamparinas estão acesas. Cadê a primeira alma?
Veja se você está perto de alguém. Só estou esperando. Ei, filho! O barulho Ei, filha! dos seus O preço foi alto para te salvar. Venha! A porta. Venha! É só bater. Venha! Que eu vou abrir pra Pode chorar. você. Pode chorar. Seja renovada. Recebe de volta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Minhas lamparinas Vem pra Jesus. estão acesas. Se você estiver perto de alguém, convida esta pessoa. Vem pra Jesus. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção. Deixa à Jesus te porta. abraçar nessa noite. É só bater que Ele morreu eu pelos vou teus abrir pra pecados. você Aleluia. entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei
faltando você. O Espírito Santo já te viu. Está faltando você. Saia do seu lugar, querido. Cesse o seu lugar, querida. Jesus está te chamando. Aleluia. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Jesus quer perdoar os meus e os teus pecados. Vem, vem. O Espírito Santo fala comigo que ainda tem gente para vir. Vem. O Senhor já te conhece, o Senhor já te viu nessa noite. Vem, vem. Deixa o Espírito Santo te trazer aqui, vem. Já está vindo mais uma ali, Deus abençoe. Aonde é que está a próxima? Vem. Está vindo mais uma. Deus abençoe.